A graça e a paz, a amada Igreja Batista Jerusalém. Queria saudar todos os membros da nossa igreja. Queria saudar também as pessoas que estão assistindo esse vídeo e não são ainda membros da nossa igreja. Esse vídeo tem por objetivo compor a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jerusalém. E o tema que o Senhor Deus colocou em meu coração é o tema Reconciliação com Deus. Antes de começarmos o estudo de hoje, eu queria convidar todos para nesse momento fazermos uma breve oração, iniciando aqui a nossa classe. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, adorado, louvado e glorificado, Senhor, seja o Teu nome e o nome do Teu Filho. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. E pedimos, meu Deus, que cada palavra que venha a ser dita aqui seja conformidade com o Teu planejamento, que seja conforme o Teu querer. Que o Senhor esteja tocando, meu Deus, no coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, para que nós possamos crescer espiritualmente a cada dia, para servir o Senhor melhor. Perdoa as nossas faltas, tira de nós o que não é de Teu agrado. Muito obrigado por tudo, Pai. Dirige o que vai ser dito aqui. É a oração que faço nesse momento, agradecido, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da classe de hoje é o tema Reconciliação com Deus, e o texto base para essa lição está em Lucas 19, de 1 a 10. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos analisar esse texto, meus irmãos? Primeiramente, o texto diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. O Evangelho ele é muito rico, né? Cada passagem, cada mensagem do Senhor Jesus são muito ricas. E certamente, se esse texto fosse lido por pessoas diferentes, nós teríamos pregações diferentes, complementares, igualmente ricas. Porque realmente a gente tem que analisar com muito cuidado e com muito amor, com muito carinho, tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. E muitas vezes, lendo determinadas partes do Evangelho, a gente não percebe alguns detalhes importantes. Essa passagem, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, não é por acaso. O Senhor Jesus ele não andava desorientado, sem rumo, sem destino em terras palestinas. Ele estava subindo em direção a Jerusalém para ser julgado, condenado e morto. Já pararam para observar isso? O Senhor Jesus estava deslocando para um grande acontecimento, para a maior prova de amor da história da humanidade, de dar sua própria vida para nos salvar sem ter cometido pecado algum, para nos permitir a nossa salvação, né? Para permitir a expiação de pecados. Ele sendo o grande sacrifício. E meus irmãos, ainda assim, deslocando para esse grande sacrifício, ele parou para se importar com Zaqueu. Nós, quando vamos fazer alguma coisa importante em nossas vidas, e estamos obstinados para aquilo, já observaram que a gente tem dificuldade às vezes para parar naquele intervalo que nós estamos deslocando ou imbuídos em fazer algo muito importante, que a gente tem dificuldade de parar para resolver uma coisa tida como menor. É quando, como por exemplo, a gente está saindo de casa para resolver um problema e uma pessoa nos para conversar. A gente tem dificuldade nesse momento de parar e dar atenção àquela pessoa, né? Mas o Senhor Jesus se preocupava com cada pessoa, Ele nos ama profundamente. Ele parou para dar atenção a Zaqueu, né? Continuando, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vejamos, Zaqueu, o nome Zaqueu em hebraico quer dizer puro, justo. O que já nos traz uma contradição, porque ele era tido como um pecador. E como era visto o publicano na época, né? Zaqueu ele tinha em sua supervisão alguns coletores que eram responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano.
Era um homem importante na sua região, rico, mas não era estimado pelo povo, muito pelo contrário. Isso porque, em seu trabalho, ele cobrava os impostos do povo. Os judeus odiavam os publicanos, né? Eles eram considerados como ladrões, traidores. Ele trabalhava para o Império Romano que os assolava, né? Ele era o chefe dos publicanos. Então Zaqueu não era nada querido pelo povo. Era visto como um pecador. Mas Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele tinha um desejo de conhecer Jesus. Nós temos esse desejo, meus irmãos? Você que ainda não faz parte da nossa igreja, você tem esse desejo em sua vida, em conhecer o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor, o Senhor Jesus? Continuando, mas sendo de pequena estatura, Zaqueu era baixinho, né? Não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante. Olha, ele teve uma ação, né? Ele buscou uma outra forma e subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Vejamos, né? Toda aquela multidão estava na frente de Zaqueu. Ele era baixinho e não conseguia ver. Quer que às vezes a gente lê esse texto e não se apercebe? Ninguém parou para dar atenção a Zaqueu. Ninguém se preocupou com ele. Ele era tido como um pecador, as pessoas não gostavam dos publicanos. E ele não conseguia ver o Senhor Jesus e ninguém se preocupou em dar acesso a ele. E aí Zaqueu tinha duas opções: desistir de ver Jesus. Meus irmãos, esse é um verbo muito forte, né? Muita gente, diante das dificuldades da vida, tem desistido. Essa não tem que ser a nossa postura, até porque o Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições. E como nós temos passado por aflições? Mas a nossa postura não tem que ser de desistir, porque Deus não desistiu da gente. Tanto é que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Então ele ou desistia de ver Jesus, ou tentava encontrar uma maneira diferente para vê-lo. E assim ele fez. Ele buscou o Senhor Jesus, ele buscou uma outra forma. Conta o Evangelho que Zaqueu correu adiante e subiu em um sicômoro, né, uma figueira brava. E essa passagem é muito rica, né? Também por vezes a gente não para analisar. É uma espécie de árvore, o sicômoro, né? É uma espécie de figueira, cresce bastante, de 10 a 15 metros. Só que ela tem ramificações baixas, né? Então Zaqueu sendo baixinho, essas ramificações dela chegam próximo ao solo, ele conseguia ter acesso e conseguia subir essa figueira. E o sicômoro, ele, embora fosse uma árvore frutífera, ela era considerada de qualidade inferior, porque o seu fruto ele demorava para madurar e era duro. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que era desprezível aos olhos do povo da época, em cima de uma árvore igualmente desprezível. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Poucas palavras, né? Mas que tocaram profundamente Zaqueu. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão para com alguém que certamente não merecia. E quem é que merece, meus irmãos? A nossa salvação não é por nossos méritos, é por graça. E graça é favor imerecido, ninguém merece. Está lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sim, Jesus entrou numa casa que ninguém mais dentre o povo gostaria de entrar. Talvez se fosse perguntado para aquelas pessoas que estavam ali, quem gostaria de entrar na casa de Zaqueu? Ninguém. E o Senhor Jesus se convidou para ir até a casa de Zaqueu, né? Em outras palavras, ele estava dizendo: Zaqueu, você tem muito valor para mim. Observem, ele estava deslocando para Jerusalém para ser crucificado, para ser morto em nosso lugar. E ainda assim, ele parou para dar atenção a um homem desprezível aos olhos do povo naquele momento, em cima de uma árvore igualmente desprezível. Jesus conhecia o nome daquele homem, mas não apenas o nome, sobretudo ele conhecia o coração de Zaqueu. Meus irmãos, nós podemos até passar despercebidos aos olhos do mundo, mas não passamos desapercebidos aos olhos de Jesus. O Senhor Jesus nos conhece a cada um de nós profundamente. Ao se autoconvidar para ficar na sua casa, na casa de Zaqueu, no fundo era Jesus quem estava convidando Zaqueu a adentrar e permanecer em sua casa, no seu coração. Se a gente for olhar do ponto de vista humano, seria até estranho, né, estar se autoconvidando, como se fosse uma falta de educação. Não. Na verdade, o contexto era outro, né? Vejamos pelos olhos espirituais. Ele estava, na verdade, convidando Zaqueu para uma mudança de vida, para Zaqueu vivenciar uma experiência espiritual marcante.
Prossegue o texto. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Não pestanejou. Desceu rápido, decidido e recebeu o Senhor Jesus com alegria. E aí, meus irmãos, nós recebemos o Senhor Jesus assim, aceitamos rapidamente, de coração aberto e com alegria? O texto prossegue. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Meus irmãos, vamos ter muito cuidado vamos refletir, ter muito cuidado com essa frase, né? A gente tem que ter muito cuidado para não repetirmos esse aspecto de legalidade, de ser legalistas como algumas pessoas da época, para não sermos julgadores, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes, na preocupação de preservar o evangelho, a gente acaba assumindo essa postura, né? de apenas ser legalista. Como é que a gente veria um irmão ou uma irmã que tivesse em atitude de evangelismo com um pecador, né, em um contexto que não é tido como normal? Claro que a gente tem que preservar o evangelho. Quando a gente fala sobre essas questões de sermos cuidadosos para não sermos legalistas, a gente não está querendo dizer que o mundo tem que entrar na igreja, não. O evangelho tem que ser preservado, conforme está na palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Mas o nosso referencial tem que ser o referencial de Cristo. O Senhor Jesus entrou na casa de um pecador para salvá-lo. E a gente não pode ter essa postura, né, de sair julgando, como as pessoas fizeram. Olha, ele está na casa de um pecador. Mas ele estava na casa de um pecador para salvá-lo, porque ele amava aquele pecador, porque ele se preocupava com ele. Meus irmãos, nós temos que amar e ter misericórdia de quem errou. Como é que a gente está vendo o pecador? Como é que a gente está vendo o irmão que cai? Porque todos nós pecamos. Nós não somos mais escravos do pecado quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Mas enquanto tivermos essa carne, nós vamos errar. E qual tem sido a nossa postura? Nós ajudamos ou condenamos? Nós amamos, ouvimos, confessamos uns aos outros os nossos pecados? Igreja, família, tem que ser assim, meus irmãos. Um ajudar o outro, um confessar para o outro, pedir oração, um está ajudando o outro. Não no sentido de acusar, de apontar, mas no sentido de amar. Família tem que ser assim, igreja tem que ser assim, amizade tem que ser assim. Nós temos que nos ajudar, porque não está fácil, meus irmãos. Se nós pararmos para ter uma atitude apenas de legalidade, de ficar apontando, isso inclusive vai inibir que as pessoas nos busquem para desabafar, para confessar, para buscar ajuda em oração. Prosseguindo, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. O Senhor Jesus não acusou ele de nada. Observaram que o Senhor Jesus não fez acusações? Diante de Jesus, a presença de Jesus na casa dele, já fez Zaqueu identificar os seus pecados, se arrepender e mudar de vida. Todo encontro verdadeiro, meus irmãos, gera mudança de vida. É impossível encontrar-se com o Senhor e permanecer da mesma forma. Zaqueu vivenciou uma experiência espiritual marcante, estando na presença do Mestre e do Senhor Jesus. Ou seja, houve o genuíno arrependimento. Meus irmãos, nós temos que lembrar, o pecado nos separou de Deus e por causa disso nos tornamos irreconciliáveis com Deus. A separação do homem com Deus foi em virtude do pecado, da rebelião do inimigo e do homem ter pecado. O pecado contaminou o homem e afastou ele de Deus de uma forma que seria irreconciliável. Mas pela cruz de Cristo houve reconciliação com Deus. Deus permitiu um plano de salvação que envolvia entregar o seu próprio Filho para nos salvar. É um amor realmente incomensurável. A situação do homem era tão terrível que não havia nada que ele pudesse fazer para restaurar novamente o seu relacionamento com Deus. Então a única forma para que houvesse reconciliação com Deus novamente era se o próprio Deus providenciasse esse pagamento. E foi um pagamento muito caro, o seu próprio Filho. É nesse ponto que entra o sacrifício expiatório de Cristo, né? Jesus Cristo assumiu o lugar dos pecadores diante do juízo de Deus, pagando a dívida que lhes era devida. Não precisamos mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo já culminou, já terminou tudo. Temos apenas que ter a fé em nosso Senhor Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, o nosso único Senhor e Salvador, porque através dele nós temos acesso ao Pai. Complementando essa mensagem, meus irmãos, está lá em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso
Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É o Espírito Santo, né, meus irmãos, que age, nos convencendo do pecado e nos mostrando qual é o caminho. Nós temos que estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer à vontade de Deus em nossas vidas. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A única forma do homem se reconciliar com Deus é através dos méritos do Senhor Jesus. Ou seja, um único caminho ao Pai é o Senhor Jesus. É a nossa salvação e é o único caminho ao Pai. E a gente viu aqui que foi através de um preço muito alto, que foi o Senhor Jesus dando a sua própria vida para nos salvar. E aí, para terminar essa mensagem, meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui mais um pequeno trecho da palavra do Senhor, também Lucas, capítulo 15, de 3 a 7, que é uma mensagem que complementa essa mensagem de Zaqueu, né? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma apenas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender-se. Todos nós, meus irmãos, temos uma importância singular para o nosso Deus. Ele nos ama profundamente, nos deu o dom da vida, respeita o nosso livre-arbítrio e nos deu todos os sinais para que nós pudéssemos nos salvar. Deixou a palavra de Deus, deixou os profetas e deu seu próprio Filho como sacrifício vivo para nos salvar. Digo e repito, a maior prova de amor da história da humanidade. E aí eu deixo essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é membro da nossa igreja, que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, que busque o Senhor, que ouça a mensagem do nosso Deus enquanto é tempo. E para você que já teve uma vivência conosco e está afastado, se reconcilie, busque o Senhor também enquanto é tempo, né? Faça como Zaqueu, de forma rápida e decidida, vá se encontrar com o Senhor Jesus e certamente a sua vida vai mudar. Que o Senhor Deus complete essa palavra, que o Senhor Deus continue abençoando a nossa Igreja Batista de Jerusalém. Minha igreja, amo muito vocês, estou com muita saudade e que Deus continue conosco.